Olá, alunos do nono ano, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Alexandre de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai tratar da questão da urbanização e da relação que essa tem com a modernização do campo, com as modificações na produção agropecuária. Então, para a gente iniciar, vamos dar uma olhadinha aqui, o que nós vamos ver hoje no nosso tema. Vamos falar, ou relembrar, sobre o processo de industrialização e a relação que esse tem com a urbanização. Vamos falar também sobre a modernização do campo e o êxodo rural, entender o que significa êxodo rural e como é que ele se processa. O capital financeiro, o que é capital financeiro e as transnacionais. E os problemas sociais urbanos, como é que isso tudo está interligado. E para a gente iniciar o nosso primeiro tópico aí, está tratando da urbanização, processo de urbanização. Mas é preciso primeiro a gente entender o que significa urbanização. Esse conceito, qual é o seu tema principal, do que ele está tratando. Urbanização se refere ao maior crescimento da população das cidades em relação à população do campo. Ou seja, quando as cidades aumentam em população, e aí a gente não está falando do aumento do número de cidades ou do aumento dimensional, do tamanho da cidade, mas da sua população. Quando ela cresce, a gente tem um movimento de urbanização. Então, uma cidade, um país, onde a maior parte da população está nas áreas urbanas, a gente tem esse local como sendo urbanizado. Pode ser uma cidade, pode ser um país. Então, esse movimento de crescimento da população das cidades está diretamente ligado à diminuição da população da área rural. Enquanto uma cresce, a outra está diminuindo. E o que nós vimos na aula anterior é que esse processo vai se iniciar lá na primeira Revolução Industrial, ainda no século XVIII, final do século XVIII para o XIX, quando surge a primeira máquina a vapor, e a produção das mercadorias passa a ser muito mais ágil, mais barata, em função dessa modernidade trazida pela máquina a vapor. E aí, as cidades começam a se desenvolver como grandes centros produtores de mercadoria e comércio, para fornecer para a maioria das populações, o que faz com que seja um ponto de atração. Então, as cidades começam a crescer não só em produção de mercadoria, mas como grandes centros de atração de população, forçando uma migração de pessoas em busca de emprego e qualidade de vida que era oferecido nas cidades. O que fez com que as cidades se modificassem, se ampliassem em tamanho, se diversificassem em serviços e infraestrutura, tudo em função desse processo industrial. E, junto com ele, o que a gente vai ver é um movimento migratório, essa saída do homem do campo, da área rural, para as cidades, para a área urbana. A esse movimento, a essa migração, a gente chama de êxodo rural. E o êxodo rural, ele vai ter, como a gente já adiantou, um movimento de interesse do homem do campo pela área urbana, primeiro porque ele começava a ter uma diminuição do acesso à terra. Lá na Europa, no início da Revolução Industrial, começava-se um cercamento das áreas rurais de produção
o que fazia com que as pessoas que não eram proprietárias tivessem menos acesso à terra, e com a produção industrial das cidades, aumenta a demanda por alimento, para a população começa a crescer, mas também de tecnologia que passava a ser empregada no campo. Então, em confronto, em disputa com o proprietário rural pequeno produtor familiar, vem a agricultura comercial, com uma proposta de produção em grande escala para atender a essa população crescente das áreas urbanas e que se utilizam de muito recurso para modernizar a produção para que ela seja cada vez maior, mais barata, o que, de certa forma, vai demandar menos mão de obra no campo. Ou seja, tanto a produção industrial das áreas urbanas atrai a população do campo, do trabalhador rural, como esse trabalhador rural também vai perdendo o trabalho, aqueles que trabalhavam para as empresas, para os fazendeiros, na produção de alimentos, vão sendo dispensados pouco a pouco pela modernização dessa produção. Então, para a gente entender direitinho, né, a diferenciação do trabalhador rural familiar para o trabalhador rural operário, aquele que trabalha para a empresa, para a agricultura comercial, a gente vai ver a diferença entre essas duas vertentes da produção de alimentos. A agricultura familiar, né? Como é que se caracteriza a agricultura familiar? Tem a finalidade de fornecer alimento e matéria-prima para o próprio produtor, né? Para o próprio consumo, daí aparecer também a expressão subsistência, e também gerar um excedente para ser comercializado no mercado local. Então, a agricultura familiar, que sempre foi a cara da área rural, que é o pequeno sitiante, o produtor que produzia o seu próprio alimento e aquilo que sobrava ele ou fazia escambo, né, que é a troca, ou comercializava nas pequenas feiras das pequenas áreas urbanas, pouco a pouco ele vai perdendo espaço para essa produção de grande escala, que é a da agricultura comercial, que cresce nessa necessidade de atender a um número cada vez maior de consumidores que vão se instalar nas áreas urbanas. Então, a agricultura comercial ela é destinada à venda, não é subsistência, mas especificamente para produção para venda, tanto no mercado interno como para exportação, para vender para outros países, na qual se usa a aplicação de tecnologias para alcançar elevados índices de produtividade. Então, essa agricultura comercial, que tem esse objetivo do lucro, é empregado muito capital, muito recurso para compra de grandes propriedades, aonde muitas das vezes a produção ela é monocultura, é de uma única cultura, porque o objetivo é explorar o máximo que a terra tem com aquele determinado alimento que tem um preço maior no comércio internacional, que é o caso da soja, da cana-de-açúcar, do milho, que é para atender a diversos mercados. E para que essa produção, né, essa cultura seja a melhor possível, com menos dano e com a maior produtividade, esse grande comerciante, que é o dono do capital e da produção, vai investir tanto em defensivos agrícolas, quanto na fertilização química do solo, em maquinário, na irrigação, que são técnicas que exigem
muito de tecnologia e de capital a ser investido para que essa produção seja a melhor possível. O que vai, pouco a pouco, também confrontando esse pequeno agricultor que não consegue mais competir com um grande agricultor comercial e acaba vendendo a sua propriedade e migrando para as áreas urbanas, num segundo movimento de êxodo rural também, né? E aí a gente vai ver nesse movimento da agricultura comercial surgirem as grandes empresas transnacionais. Só lembrando aí quem são as transnacionais, são aquelas empresas que nascem num determinado país, mas que produzem em escala mundial. Grandes empresas que, mesmo tendo sede numa nação específica, ela tem vários braços de ramificação com suas filiais espalhadas pelo mundo e acabam controlando a produção mundial de alimentos. Nessa imagem aí, ó, você vai perceber, deixa eu colocar aqui um pontinho vermelho para a gente ver melhor, nomes que são muito conhecidos, né, para nós e que são, na verdade, detentores de grandes marcas de alimentos. Se nós abrirmos hoje o armário, tirando os alimentos frescos que a gente tem acesso, como verduras, frutas, legumes, carne, mas a grande maioria dos nossos alimentos, que são processados, que são embalados e passam por uma indústria, esses nomes que a gente está vendo aqui, eles aparecem nessas embalagens. Se não são eles direto, eles vão aparecer com as suas filhotes, as empresas que pertencem a essas grandes transnacionais de alimento. Então, é um mercado muito poderoso, de grande valor, porque a gente agora não está falando de uma alimentação local, mas uma alimentação global e que envolve muito dinheiro. Esse dinheiro que é utilizado por essas grandes transnacionais, que é um capital não fixo, é um recurso que migra de acordo com as necessidades, tanto da produção quanto dos interesses dessas empresas, é conhecido como capital financeiro. Mas esse vai ser a próxima etapa desse nosso encontro. A gente vai continuar essa nossa conversa a partir desse ponto, tratando das transnacionais e do capital financeiro. Eu hoje fico por aqui. Um grande abraço a todos, cuidem-se e até o nosso próximo vídeo encontro. Até mais.